Veja, a prisão preventiva é um mal necessário. A prisão preventiva não pode ser um carceramento no sentido da antecipação da pena por causa da presunção de inocência. Mas eu não posso ter um sistema sem que o Estado tenha mecanismos de impedir que o crime volte a praticar, que o réu volte a praticar crimes. Eu tenho que ter, então assim, é um mal necessário por causa do princípio da vedação de proteção insuficiente. Então não tem jeito. O ideal era que não existisse, mas é preciso. Sim, e em relação à fundamentação da prisão preventiva, em relação aos princípios da garantia da ordem pública e da garantia da ordem econômica? Veja, principalmente na questão da ordem pública, ela também me parece um mal necessário. Tudo bem que é aberto. Agora, eu acho que a questão da gravidade em concreto, quer dizer, não estou falando em abstrato, mas no caso concreto, alguns crimes são graves e precisam de uma resposta imediata do Estado. Então, essa possibilidade pela gravidade em concreto, eu acho que é uma válvula de escape do sistema para que o Estado possa dar uma resposta eficaz a alguns tipos de crimes. O grande problema para mim é a banalização da preventiva. O problema é preventivamente sem motivo. Agora, falar que eu não posso, que não existe uma ordem pública, a dificuldade de defini-la é diferente de dizer que ela não existe. Então, assim, o caráter cautelar, ele pode sim, num caso concreto, ser demonstrado. Então, por isso que eu sempre digo, a gravidade concreta, a possibilidade dele vir a cometer novos crimes, eu sei que ela tem que ser subsidiária mesmo, até porque hoje em dia antes você tem que optar pelas medidas alternativas. Mas, assim, como a doutrina, eu acho que no excesso defende a sua extinção ou a sua inconstitucionalidade, eu não acho nem inconstitucional nem que ela deve ser extinta. Tá. Eu acho que ela precisa coexistir no sistema, mas com equilíbrio. Tá, você acha que viola o princípio da presunção de inocência? Não, porque o fundamento não é ser culpado ou inocente apenas, a questão é mais cautelar. É por isso que não necessariamente o cara absolvido que foi preso tem direito à indenização no final do processo. Sim, entendi. Eu li que tem uma súmula do STJ, a súmula 9, se eu não me engano, Essa súmula fala. Que ela não, que a preventiva não, a provisória não viola a presunção de inocência, né? Essa ideia. Essa ideia de que o fundamento não é prender porque ele é culpado, Sim. mas porque teve uma gravidade especial, é porque tem a probabilidade de liberdade de cometer novos crimes. Sim. E aí aquela discussão que o Supremo não aceita, mas uma corrente minoritária aceita, de credibilidade do Poder Judiciário, outros fundamentos para enquadrar em ordem pública que o Supremo não aceita, mas uma parte da doutrina aceita. Sim. Mas a posição do Supremo hoje, né, acho que ele aceita e... Só a probabilidade de liberdade de vir a cometer novos crimes e gravidade, mas só a credibilidade da justiça, porque essa é uma tese que fala que a credibilidade no Poder Judiciário poderia justificar, porque a sociedade diz, isso é uma esculhambação, a pessoa mata e fica livre. Então esse argumento, credibilidade da justiça, ele não tem sido aceito apesar de ter divergências. Como o argumento, o réu vai sofrer, o réu pode ser linchado, então para garantir a integridade do réu a gente prende o réu, o Supremo também não aceita esse argumento. Então o único que ficou é o de reincidência. É isso, a probabilidade em liberdade e o da gravidade em concreto tem divergência no Supremo, não é pacífico. Por isso que ficou bem restringido. O problema é que na prática, e aí é uma crítica geral, mas é uma crítica por uma série de problemas estruturais, enfim, o juiz acaba colocando só para garantir a ordem pública, aí não dá. Aquela decisão que marcou Xzinho, não sei se vocês viram, mais absurdo ainda, a decisão só vai marcar um X, qual é o tipo aí não tem fundamentação. Mas aí o problema não é o instituto, é o mau uso. É o problema do abuso, não é o instituto em si. Tá, para você, o que seria o princípio da garantia da ordem pública? A ordem pública, para mim, seria essa necessidade de uma resposta eficiente do Estado. Pelo princípio da vedação de proteção e suficiência, o Estado, em alguns casos, tem que ter o poder de prender preventivamente. Então, essa ideia de gravidade em concreto, para mim, é uma ideia muito, muito útil. Quer dizer, no caso concreto, eu tenho uma peculiaridade que justifica, sim, essa prisão. Me parece bom. Como essa probabilidade, apesar de que isso às vezes é loteria, que o juiz não é pajé para saber se o cara solto está cometendo crime. Mas pela ficha do cidadão respondendo, né? Você tem essa imagem. Você já tiver antecedentes, alguma coisa assim? A pessoa VIP que está toda hora ali brincando de praticar crime. A argumentação para a sociedade tem que ser equilibrada no processo penal, porque se eu só argumentar a favor da sociedade, eu poderia tudo, porque ele seria um peso maior do que os direitos fundamentais. É uma questão de equilíbrio de cada caso concreto. Eu não posso fazer essa definição em abstrato assim, sempre não tem que prevalecer o seu ponto. Então teria que ser usado proporcionalidade? A proporcionalidade é remédio índio, né? Para tudo hoje se usa proporcionalidade. Mas você vê, assim, eu não posso argumentar só o interesse social. Por isso que eu digo, a ordem pública aí não me parece só o interesse da sociedade, mas muito mais além do que só esse interesse, essa necessidade específica
de ter uma resposta adequada em determinadas situações, um crime bárbaro e etc. Seria os crimes hediondos aí? Também, não exclusivamente. Porque o nosso conceito hediondo não é um conceito legal e não um conceito linguístico. Não é a gravidade em si, é o rol taxativo da lei. Então, o problema não é o rol da lei, isso é a gravidade em concreto mesmo. Por isso que eu não uso a expressão dos crimes hediondos. Pode ser um crime que não seja hediondo, mas tem uma gravidade naquele caso concreto grave. A ordem econômica eu não concordo não, acho que só a ordem econômica não é motivo. Até porque a maior parte dos autores, quando falam de ordem econômica, diz que é uma espécie de ordem pública. Então, assim, você tem que verificar a lógica da ordem pública. Só a ordem econômica por si só não deveria ser um fundamento. O que seria então a ordem econômica? Pois é, isso aconteceu por causa de alguns crimes contra o sistema financeiro na década de 80. Esse não é um artigo originário do Código, isso foi incluído posteriormente, justamente para que nesses crimes tenha a possibilidade de prisão. Mas a maior parte da doutrina que eu concordo acaba que quando vai falar de ordem econômica diz, olha, você pode usar quase os mesmos argumentos da ordem pública. Porque o Supremo diz que só a magnitude da lesão não é fundamento para garantir a ordem econômica. Então, se não é a magnitude da lesão, tem que ser realmente uma interpretação sistemática. O principal argumento contrário da preventiva é essa discricionalidade do juiz na vagueza da expressão ordem pública, que acabaria permitindo o juiz prender e soltar quando quer. Essa é a maior crítica. E como eu falei, o ponto positivo é uma necessidade do sistema, não um mal necessário. É proporcional porque ela é adequada, ela é necessária e não tem outro meio em alguns casos. Se você não prender, ele volta a praticar crimes. Então você precisa ter esse mecanismo, esse é o problema. O que você acha da medida preventiva, da prisão na Lei Maria da Penha? Fundamental. Por quê? É um problema grave, na verdade, não só na Maria da Penha. O crime de ameaça é um crime muito grave. O nosso legislador não prevê uma pena que cabe preventiva. E o problema é que a Constituição fala que nenhuma lesão, ameaça de lesão é escapada. Quer dizer, eu não vou esperar o cara matar, agora eu posso prender depois que matou. Então a ameaça, apesar de não ter uma pena que justifique a preventiva, no caso da Maria da Penha, já está com a opção da medida preventiva, mas nos outros casos deveria ter uma possibilidade de juiz prender antes que aconteça o evento, antes que se consuma. Então a grande dificuldade para mim é também esse critério de que sempre, quer dizer, por isso que eu falo sempre em gravidade concreta. Eu acho que o melhor, a pena é menos de 4 anos, pode ter uma desproporcionalidade com a pena final, mas aqui eu tenho uma coisa muito séria, que é garantir evitar que alguém mate. Então, na Maria da Penha, o objetivo da medida protetiva, o objetivo da prisão, mesmo com a pena menor, é garantir evitar essa tragédia. Então, eu acho fundamental.